Vamos orar. Pai, obrigado por hoje. Obrigado pelos grandes mandamentos que o Senhor nos mostra através da Tua palavra. Espírito Santo, pedimos que nos guie, pedimos que nos conduza. Pai, obrigado por um encontro na Tua presença. Que problemas sejam resolvidos neste culto. Que todos os problemas sejam resolvidos neste culto, neste momento. Qualquer problema que esteja presente em nossas casas, em nossos próprios lares, em nossos portões, sentado à nossa porta esperando pacientemente por nós. Senhor, obrigado porque este culto está resolvendo esse problema. Receba o poder de Deus na sua vida e receba uma intervenção divina na sua situação. Em nome de Jesus, o Salvador, seja totalmente abençoado. Seja completamente abençoado. Seja totalmente ajudado neste culto. Quando este culto terminar, tudo aquilo que é motivo de preocupação na sua vida estará resolvido em nome de Jesus. Quando este culto terminar, tudo aquilo que te deixa infeliz, que te faz chorar, que te entristece, receba a solução para isso. Em nome de Jesus, o Salvador do mundo. Pai, eu te agradeço porque campeões estão me ouvindo nesta manhã. Pessoas vitoriosas estão me ouvindo nesta manhã. Obrigado por uma grande bênção para os teus cristãos neste culto. Em nome de Jesus eu oro e todos disseram amém. Deus te abençoe. Agora você pode se sentar. Tudo que está sentado na porta da sua casa, que não é coisa boa, eu amaldiçoo isso em nome de Jesus. Qualquer reunião que esteja sendo feita sobre você e que não esteja levando a algo bom ou positivo, eu ordeno confusão nessa reunião em nome de Jesus. Por favor, preste muita atenção. Qualquer decisão que tenha sido tomada sobre você na sua ausência, quando você não estava lá, que seja contra a sua vida e contra a bênção de Deus. Eu comando um cais sobre essa decisão. Em nome de Jesus, você é abençoado. Você pode se sentar. Lindo. Hoje é uma bênção muito grande. 10 a Mateus 22. Só um pouquinho rápido para a gente colocar isso em segundo plano. Mateus 22, 36. Quantos gostariam de fazer uma pergunta a Jesus? Se ele estivesse aqui, olhe para onde estou apontando. Se Jesus estivesse aqui, quantas perguntas você gostaria de fazer a Jesus? O que você perguntaria a ele? São muitas perguntas, muitas possibilidades. Mas se Jesus estivesse aqui, uma das grandes questões seria: Senhor, qual é a coisa mais importante para mim fazer? Qual é a coisa mais importante para mim? Você consegue me ouvir aí atrás? Tem certeza que consegue me ouvir? Ok, qual é a coisa mais importante que devo fazer? Você quer que eu vá para a América? Para a Índia? China? Gana? O que você quer que eu faça? Essa é a pergunta que uma pessoa inteligente fez a Jesus. Tão feliz que ele perguntou por que quando eu chegar ao céu.
Vou dar-lhe uma oferta do ouro em frente da minha casa. Vou pegar um pedaço. Pegue isso por fazer essa pergunta inteligente. Jesus disse: esta é a coisa mais importante que você deve fazer. Versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Incrível. Versículo 38. Este é o primeiro e o grande. Essa é a grande. Essa é a grande. Não há nada parecido com esse mandamento em toda a Bíblia e no mundo inteiro. Não há nada mais importante do que se tornar alguém que ama a Deus. Sim, não há nada. Não há trabalho. Não há ministério em tempo integral. Não há. Seu pai disse, sua mãe, sua esposa. Nada é maior que isso. Isto é Deus. Jesus, suas palavras para amar a Deus. Tudo bem. Isso é incrível. Se Jesus estivesse bem aqui, se Jesus estivesse aqui para pessoas com olhos espirituais, você talvez se surpreendesse ao ver Jesus bem aqui. Sim, já aconteceu comigo. Uma vez eu estava pregando, uma senhora sentada aqui na frente chorando. Eu em algum lugar do mundo ela chorando. Essa é uma pessoa emotiva. Por que ela está tão emocionada agora? Mas eu anotei o tempo todo. Era um acampamento. E eu disse, essas pessoas emocionadas depois, sabe o que ela me disse? Sabe, havia cerca de 4, 5 cadeiras no palco. Ela disse que durante todo o tempo em que estávamos pregando, meus olhos estavam abertos. Jesus estava sentado em uma das cadeiras. Ele estava apenas observando você e a reunião. Uau! Então não é que ela seja emotiva. Ela viu alguma coisa. Você não está vendo nada e está chamando alguém de emotivo. Que seus olhos se abram a partir de hoje em nome de Jesus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Chegamos ao fim desta série importante. Mas o espírito de poder, amor e mente sã. Os 4 espíritos que você precisa. Ok. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu o espírito de medo. Este é um jovem. Vejamos o versículo 6. Lembro-me de que você reforça o dom de Deus, que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus realmente não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Muito interessante, porque esses 3 espíritos muito bem. Tudo bem. Existem 3 espíritos que vão te ajudar a cumprir o versículo 6? Olhe para o versículo 6. Você precisa reavivar o dom de Deus. Tudo certo. Qual é o dom de Deus? O dom de Deus é tudo aquilo que Ele te deu fazer, ser. Se for ser esposa, ser marido, ser ministro, ser ajudante, ser trabalhador, ser empresário. Seja o que for que Ele venha dizer, lembre-se sempre de que o dom precioso e valioso foi dado a você pela imposição das minhas próprias mãos divinas. Então, quando um homem de Deus te toca ou impõe as mãos, você pode receber um domingo. Muitas pessoas recebem dons assim. Dessa forma, você pode não sentir nada. Você não pode sentir Jesus. Você não pode sentir Deus. Ele não é um sentimento. Ele é um espírito. Agora você pode reavivar esse domingo. E quando você usa o seu dom, você próspera. Veja, uso meu dom, não minha educação.
Há diferença entre usar sua educação e seu domingo. Há diferença entre usar dom e educação. Usando a educação, você vai até certo ponto, mas com seu dom, vai muito mais longe. Seu dom é Deus me deu. Minha educação não uso assim. Ajuda meu domingo. Meu dom é outra coisa. É isso que estou fazendo agora. Estou ensinando. Estou pregando. Esse é meu presente. A maioria das pessoas que trabalham no ministério, certo? Nem todos, mas muitos, especialmente aqueles que se saem bem, usam seus dons. É por isso que, quando as pessoas vêm trabalhar, eu não olho tanto para a educação delas, exceto pelo fato de que são educadas. Isso é importante, que você seja educado, para não ser um tolo, pelo menos não um tolo. Diga a alguém que é a escola. Esta igreja vai exigir escolaridade. Você tem que terminar a escola. Está claro? Porque quando você não termina a escola, mostra que você não tem disciplina. Quando você não consegue seu diploma, é porque não está levando a sério. E quando você entra para o ministério, vai ser a mesma história. Você não tem disciplina, não leva a sério. Você não termina nada, não passa nas provas, não fica acordado, não estuda. Aqueles que não estudam, não ficam acordados à noite, não se esforçam. São as mesmas pessoas que não acordam, não oram, não fazem nada. Eles não oram, não leem a Bíblia, não ouvem mensagens, não obedecem às instruções. A mesma história. Mesmo. É por isso que os médicos geralmente se saem bem no ministério, porque são pessoas muito duras que sofreram muitas coisas e aprenderam a passar por muitas dificuldades para se tornarem médicos. Medicina é muito, muito difícil, completamente diferente de qualquer curso de artes que está sendo feito, completamente diferente. Não há compensação, como o dia e a noite. Estudantes, ao médico, cuidado e respeito. Sim, eu falava de trabalhar com seu dom e com sua educação. Ida estava no palco há poucos minutos. Ela não está usando sua educação. Acho que ela estudou economia e francês. Não importa o curso. Ela canta. Nós precisamos do dom dela. Quando você usa seu dom, você se vê brilhando. Se isso é muito mais do que sua educação, pense no que os seres humanos tentaram te ensinar em 3 anos de universidade e no que Deus te deu. Qual você acha que vai ser? Vai ser mais marcante na sua vida. É por isso que você encontra pessoas que estudaram medicina, são enfermeiros, médicos, às vezes profissionais da área da saúde. Você vê eles comendo com moscas ao redor. Quando eles pegam um pedaço do quinqui e colocam na boca, aí as moscas vêm e pousam na comida. Aí, na próxima mordida, as moscas também se afastam. Elas dizem com licença. As moscas vão embora. Eles pegam mais um pedaço. É como se eles... Moscas. Você aprende na biologia, antes mesmo de entrar na faculdade de medicina, ou de enfermagem, ou escola de higiene, que a mosca doméstica tem 4 formas de transmitir doenças. Através dos pelos, através de... Ela engole e depois regurgita. Ela cospe a comida em que pousa, nas fezes. Ela levanta elas. A mosca balança o corpo e espalha. Como um saleiro misturando. E você vê, as pessoas ficam tranquilas com as moscas, mesmo estudando medicina. Então você percebe que nem a educação médica consegue mudar você. Mas uma pessoa melancólica pode ser mais consciente dessas coisas do que alguém sem formação em medicina. Seu temperamento é um dos seus dons. E como você é e o que você pode fazer
tem muito mais além disso. E quando você tiver a chance de trabalhar com isso, uau, isso é uma bênção. Isso é uma bênção, sabe? Então eu oro para que o seu dom seja aquilo com que você vai trabalhar um dia. Sim. Seu dom vai ser um dia aquilo com que você vai trabalhar. Se você é muito forte, muito fracas. Uma pessoa pequena pode simplesmente fazer alguma coisa e depois cair, sabe? Então, às vezes, a força é até um presente, certo? Versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então você precisa ter esses três. A propósito, antes de falar um pouco sobre o espírito do amor hoje, é o espírito do medo. É ruim. Ele estraga tudo. Ele estraga o seu chamado. Você não consegue trabalhar para Deus. Eles têm medo. Você não consegue casar. Homens selvagens, temíveis. Entende? Você não consegue casar. Você não consegue se relacionar. Você entende o que eu estou dizendo? Você nem consegue viver porque tantas coisas acontecem. Se você trabalha em hospital, vai ver tanta coisa ruim. Você vai ficar com medo. Quando você vê o caso, você diz, meu Deus, que eu nunca passe por isso. É assustador, sabe? Então você vai ficar com medo o tempo todo de tantas coisas. E isso estraga os relacionamentos. Estraga os relacionamentos? Especialmente os relacionamentos entre namorados. Sim, mas o medo, sabe? É como se fosse uma doença de menina. E a doença dos meninos é o último caso. A gente não está negando isso. Irmãos, vocês se rendem? Vocês concordam? Sim. Nós, irmãos, somos muito rápidos para admitir as coisas. Mas as irmãs não vão aceitar, está preocupando elas. Entendeu? Hoje não é sobre o espírito do medo, mas do amor. Agora, não sei por que você está gritando tanto e tudo mais. Não é o amor de um garoto por uma garota. Tudo bem. Agora, amar a Deus envolve o espírito de amor. Romanos 5, ler versículo 1. Romanos 5, contexto. Sendo justificados pela fé, temos paz. Versículo 2. Por quem também temos acesso por meio de Deus. Por meio de Jesus temos acesso a Deus. Versículo 3. E não somente isso nos faz felizes na tribulação. Como em todas as nossas vidas, passamos por tribulações, mas ainda estamos felizes no Senhor. A igreja é um lugar feliz. Quantos ficam felizes em ir à igreja? Lindo. Versículo 4. E paciência. Experiência. A experiência gera esperança. Versículo 5. E a esperança não nos envergonha. Quando você tem esperança, você nunca fica envergonhado. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus ou amar a Deus, veja, na verdade, é algo que nos é concedido. Eu orava pelos meus filhos amassem a Deus. E eu oro que amem a Deus. As pessoas não gostam de Deus. Às vezes eu peço desculpas a Deus pelo comportamento das pessoas. Quando eu digo pessoas, não indivíduos específicos, é que eu sinto que as pessoas não gostam muito de Deus. Elas só querem algo dele. Não estão interessadas nele. Às vezes sinto Deus fica solitário e ele não tem amantes. Ele não tem pessoas que gostem tanto dele quanto gostam de outras coisas. Você está comigo? Então, amar a Deus é algo muito importante. Agora, uma das razões pelas quais as pessoas não amam a Deus é porque elas amam outras coisas.
Então vamos olhar para algumas coisas que a Bíblia nos ensina que as pessoas amam em vez de amar a Deus. Número 1. Alternativas ao amor a Deus são o amor pelo mundo. O amor pelo mundo, que não ameis o mundo. Meu irmão, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Lembra daquela música? Acabei de cantá-la hoje. Sim. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, mas é o que o apaga. O amor de Deus é o amor deste mundo. Ok. Se alguém ama este mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo, o resto da carne, o resto dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. Então, tudo que há neste mundo, o que são as coisas neste mundo? O último dos olhos, o orgulho desta vida. Como ser grande e extraordinário neste mundo? Sabe, não é do Pai, mas é do mundo. Então, em 1 João 2,15, uma das maneiras pelas quais você pode amar a Deus é eliminar alguns dos outros amores. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Pode ajudar você a amar a Deus. Ok, você está comigo? Amor. A propósito, se este é o maior mandamento, ele traz as maiores recompensas. Sendo maior, tem as maiores recompensas. Nada é mais benéfico que amar. Se você ama a Deus e não ora, você não é uma pessoa de oração. Acho que você será ainda mais abençoado do que alguém que ora, mas não ama a Deus. Sim, não. Pensa nisso. Alguém que te ama, mas não te pede nada. E alguém que te pede muito, mas não te ama. Qual desses você vai gostar mais e para qual deles você vai dar as coisas? Está sempre te pedindo, me dá, me dá, me dá, me dá. E você sabe que essa pessoa não te ama. E aquele que não te pede nada está com você. Quando você olha para a pessoa, ela te olha com olhos sonhadores, olhos de amor, e não pede nada. De qual você vai gostar? Olhos sonhadores. Aleluia! Não ameis o mundo. Não ame o mundo. Então tire o amor do mundo. Aqueles que gostam das coisas deste mundo. Quais são as coisas deste mundo? Carros. Carros caros. Casas caras. América, Inglaterra, Europa, Alemanha, Austrália. Dinheiro. O orgulho da vida. É por isso que pessoas ricas muitas vezes entram para a política em algum momento, porque a riqueza, em certo ponto, não traz reconhecimento. Sim, mas o que mais Donald Trump precisa em termos de dinheiro? Você entende o que eu estou dizendo? Sim, a maioria das pessoas que entra para a política não, a maioria não. Alguns já têm muito dinheiro. Até em Gana temos milionários que entram. Pessoas muito ricas que entram na política porque são ricas no mundo delas. Eles têm tudo. Eles têm empregados. Têm o que quiserem. Mas existe uma certa grandeza nesta vida. O orgulho desta vida. A grandeza desta vida. Nessa vida, eles não têm isso. Então querem ter. Às vezes, a política pode proporcionar isso, a cobiça dos olhos. Tudo que você vê que é bonito. Sim. Quando você vê e é bonito, e seus olhos brilham.
Anos atrás, eu estava com um pastor e ele chamou um irmão, meu amigo. Disse: Frank, vem aqui, seus olhos estão brilhando. Você não conseguia dizer brilhando. Diga brilhando. Seus olhos estão brilhando. E eu estava ali parado e pensei, o que ele quer dizer com seus olhos estão brilhando? Eu posso ver aquela garota brilhando nos seus olhos. Veja, ele estava tentando explicar o desejo nos olhos dele. Os olhos do cara estavam brilhando intensamente como uma estrela verdadeiramente cintilante. Os olhos estavam apenas brilhando. Você está vendo? Nas minhas conversas com pessoas casadas, uma das coisas mais surpreendentes que percebi é que pessoas casadas com garotas aparentemente comuns parecem ter experiências de vida mais felizes do que aquelas com grandes beldades que fazem seus olhos brilharem intensamente. ILT, break time igual 0.5 SVGT. Verdadeiro brilho. Eles fazem seus olhos brilharem. Feitiço Twinkle TW e NKLI, Twinkle Twinkling, um feitiço muito brilhante. Sim, muitas coisas que brilham, você as quer. Deixe que isso morra em você, para que outro amor. Não é tão fácil amar duas pessoas. Sim. Então, normalmente um tem que sair, então outro vem. Hoje, o amor do mundo está fora de você. Em nome de Jesus. O próximo é o amor ao dinheiro. Lucas 16:13 não. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele vai odiar um e amar o outro, ou então vai se apegar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Agora não disse. Você não pode servir a Deus e a Satanás. Então o dinheiro tomou o lugar de Satanás. Então, amar o dinheiro é uma das coisas mais perigosas. Você vê, diz, não pode amar pessoas. Então, amar o dinheiro é um amor perigoso de se ter. E todos aqueles que amam o dinheiro são pessoas perigosas. Sim, se você colocar um homem que ama o dinheiro para ser responsável pelas estradas, você acha que teremos estradas? Estou te fazendo uma pergunta cristã. Você acha que vai ter estrada? Onde estariam as estradas? Na casa dele? Na conta bancária. Se você colocar um homem que ama o dinheiro responsável pelos hospitais, teremos seringas? Vamos acabar usando a mesma agulha para várias pessoas. Após aplicar a injeção nesta pessoa, você retira a agulha. Diz, me desculpe, não temos agulhas. Você está morrendo. Eu preciso te dar uma injeção. Eu não sei se essa pessoa tem HIV ou ebola. É a sua vez. Você vai tomar a injeção ou não? Então, por favor, tome a injeção ou morra. Fique morrendo. Se você tem um pastor que ama o dinheiro, será que ele vai se importar com o fato de que 95% das pessoas no mundo não são ricas? De 90% a 95% não são ricos. Seu ministério acabou porque só tem gente rica. Ricos são poucos. Então o amor ao dinheiro é um líder deletério do amor de Deus. Então é algo que tem que sair. E é por isso que a Bíblia nos ensina a trabalhar não para ficarmos ricos, mas sim para sermos abençoados ou para sermos uma bênção. Amém. Todos aqueles que se tornaram ricos de Deus estavam tentando obedecer a Deus e ser abençoados. Amém. Tudo bem.
O terceiro amor é o amor por si mesmo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Saiba também que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isto é, tempos espiritualmente perigosos virão. Versículo 2. Pois os homens serão o número 1 na lista dos que causam perigo. Bem, você está se perguntando por que tempos perigosos virão. Veja o versículo 1. Por que tempos perigosos virão? Saiba também que nos últimos dias as coisas serão perigosas. Por que as coisas serão perigosas? Perigoso é perigo. Não estamos falando de perigo físico. Tenho certeza de que isso também faz parte. Mas por que haverá perigo? Porque os homens serão amantes de si mesmos. Ore para nunca se casar com alguém que só ama a si mesmo ou a si mesma. Sim. Porque todo casal que se casa, um sente calor e o outro sente frio. Você sabia disso? Você não sabia disso? Pergunte para eles. Pergunte para os casados. Quem está sentindo mais calor? Quem está sentindo frio no seu? No seu casamento, você sente calor e ela sente frio. Sim. Um sente calor, outro frio, um com, outro não. Um precisa disto, daquilo. Então, quando você é um amante de si mesmo e a pessoa pensando nela mesma, uau, você não vai ter uma vida tão fácil. Porque se casar com garota que pensa, verá ela casada. Antes de se casarem, você as vê pulando de um lado para o outro com diferentes namorados. Elas são como gafanhotos ou grilos. Sim, sim. Ou uma mistura. Quando elas se casam e alcançam o objetivo delas, elas querem, elas amam, querem filhos, querem dar à luz, querem ter um anel, querem ter uma foto, querem um casamento. Quero dizer, quem está planejando o casamento? As meninas estão planejando os casamentos. Vamos falar sério. É isso que elas querem. Quando elas conseguem, aí a história muda. Sim. O uxoparismo acabou. É aí que você vê quem ama quem e percebe que a pessoa que dizia eu te amo, na verdade ama a si mesma, ou ele ama a si mesmo. Você tem marido que não provê nada, nem para conseguir 10 CDs. Sério, é uma reunião séria. Ore, casar com um homem difícil com dinheiro. Que tipo de irmão você é? Tem que ter uma reunião para qualquer coisa. Dinheiro, sabe? Tudo bem. Diga ao irmão mais próximo se é assim que você é. Você está envergonhando os irmãos. Não é assim que maridos do primeiro amor são. De que adianta ter uma esposa que não está feliz? O que ela pode fazer por você? Então não case com alguém que só ama a si mesmo. E esse é um amor que precisa ir embora. É por isso que as pessoas não trabalham para Deus, porque estão pensando só em si mesmas. Sim. Eu nunca pensei na educação dos meus filhos quando entrei para o ministério, nem em que sotaque eles iriam falar, se eles teriam sotaque britânico, ganês ou nigeriano. Como é que você pensa em sotaque? No que você está pensando? Se ele está falando, é uma bênção. As pessoas têm todo tipo de coisas secretamente em seus corações e é por isso que dizem não a Deus, o amor por si mesmos e seu bem-estar pessoal. E na maioria das vezes isso não leva você a lugar nenhum.
amar a si mesmo. Então haverá um corpo saudável e orgulhoso. Essas são características terríveis. Satanás. Eles estão descrevendo Satanás. Você sabia que depois do diabo estão os seres humanos? Em termos de maldade, somos o número 2. Quer dizer, não sei se você conhece alguém que seja o número 2 em termos de maldade. Os animais são 3. Quer dizer, eles são animais de linhagem inferior. Eles nem vêm quando matam alguém para comer. Matamos sem comer. Sim. Quando David Livingstone, eu estava onde ele iniciou o ministério. Coroman, sim, e ele foi atacado por um leão. E o guia alto que estava nos levando, ele disse que naquela época o perigo eram os leões. E David Livingstone foi atacado por um leão e alguém tinha uma arma por perto e conseguiu atirar no leão. O braço de David Livingstone permanentemente danificado pelo resto de sua vida. Acho que ele teve algum problema no braço, mas sobreviveu. Então ele continuou dizendo que naqueles dias o perigo vinha dos leões, mas hoje o perigo vem dos seres humanos. Não é verdade? Sim. Então os seres humanos vão ficar muito cobiçosos. Eles se gabam de uma coisa com orgulho. Os blasfemadores dizem todo tipo de coisas desobedientes aos pais. Você entendeu por que eu digo para você obedecer seus pais? Sim. Se seu pai não gosta de você ou não está feliz com você, é um espírito triste que tomou conta de você. O último dia é mau? Sim. Essas são as características amantes de si mesmos. Não consegue. Você diz que não cozinhamos. Você não consegue servir, não consegue cuidar. Você não pode fornecer nada. Apenas você mesmo. Seu cabelo, seus olhos, suas unhas, suas pontas dos dedos, seus cílios, suas sobrancelhas, suas bochechas. É tudo sobre você. Você deveria vê-los na frente dos espelhos. Você também pode remover suas bochechas. Amantes. Pessoas cuja principal necessidade é um espelho. Sempre fazendo alguma coisa. Isto, aquilo e somente para aparecer. Mas quando precisam se banhar para ficarem cheirosos por dentro, em particular, não é só para mostrar, porque não tem ninguém. Se não for para eles mesmos, eles não fazem. Você sai por aí investigando. Veja, minhas pregações geralmente são verdadeiras. Veja, as pessoas não gostam de coisas práticas. Quando eu falo a verdade, aí vocês começam a gritar. Sem problema. Olhe para essas características ruins. Amante de si mesmo. Conturas. Eles querem alguma coisa. É por isso que quando vamos trabalhar no ministério, sempre começamos do nada. Sim. Porque quando você vem com o nosso, quanto lhe pagaram no banco? Quanto? Por favor, não funciona. Você está trazendo cobiça. Blasfemadores orgulhosos dizem coisas sobre os homens. Não chame um homem de Deus. Não me diga, esse homem é um ladrão. Cuidado com vocês mesmos. Esse homem é um mentiroso. Ele é um homem perverso. Ele é um homem trapaceiro. Cuidado, sejam gratos. Não diga obrigado. Você sabe onde as pessoas aprendem boas maneiras? Você sabe, enquanto estão te dando algo, você já está dizendo obrigado, obrigado. Estes são os últimos dias. Eles não vão dizer obrigado.
Apenas vá embora e seja santo. Olhe para isso. Vamos em frente, porque estamos chegando na quarta alternativa. Amor. Eu disse amor ao mundo. Amor. Dinheiro. Ame a si mesmo. Vamos ver. Outro está chegando sem afeição natural. Quebradores da trégua. É por isso que assinamos quando fazemos casamentos. Não se trata disso. Nós somos crentes. Por que deveríamos assinar? Eu digo que estarei com você para sempre. Não deveria haver necessidade. Quero dizer, por que eu deveria assinar um acordo? Levante-se. Kaela, você sabe. E então o marido dela. Quando eles estavam se casando, você assinou um acordo? Sim, eu assinei. Assinar é... Por que um cristão que está na igreja fazendo anúncios deveria assinar? Ela disse você. Você não disse sim. Sim, eu disse sim, eu aceito. Você disse eu aceito? Sim, eu fiz. Você disse que eu vou. Sim, eu disse isso. Então por que deveríamos assinar? Você disse que certamente farei isso? Eu vou. Eu disse que certamente farei isso. Você irá na igreja dizer... É como nos últimos dias. Não se pode confiar em ninguém. Até Kaela. Temos que fazê-la assinar. Não, 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 não. Venha e vamos assinar porque não confiamos em você. E ela se casou com um pastor. Você era pastor quando recebi meu sêmen? E você também é obrigado a assinar. Se não, mesmo que você tenha dito que eu faria isso, sim, eu disse que vou, certo? Qualquer vontade e tudo. Mas eu ainda tinha que assinar. Por quê? Porque nos últimos dias os homens serão violadores de tréguas, quebradores de alianças. Então vamos assinar. Assim, caso você tenha um sonho ruim e venha dizer que se casou à noite. Eu não sabia me casando. Puxar os documentos. Então, você guardou em algum lugar? Sim, guardei. Onde está? Você guardou? Onde está? Mas ela o guardou porque quer ter certeza de que, caso isso aconteça, ela apresentará o documento. Tudo bem, sem problemas. Versículo 3. Sentar. Quebradores da verdade, acusadores falsos, acusadores, incontinentes. Far-se despreza aqueles que são bons. Este é o último dia e o versículo 4. Traidores terríveis. Desleal. Inebriante. Inebriante e altivo. Apenas lógica. Tudo é lógica mental. Nem tudo é lógica. Aqueles que fizeram matemática, não existem algumas constantes e algumas suposições? Alguém que fez física ou matemática é aluno de arte. Não me deixe ir para este lado. Onde estão os estudantes de ciências? Sim, a matemática. Não há algumas suposições e algumas franquezas? Você fez as contas, mas por que abaixou a mão? DYDX. Vou revisar meus cálculos. Voltarei à matemática. Tantas suposições. Você simplesmente assume que não é lógico. Não faz sentido. Você simplesmente assume que é isso. Então vocês trabalham mais como amantes dos prazeres do que como amantes de Deus. Agora todos nós sempre amaremos os prazeres. Quantos amores e prazeres? Quais são alguns dos prazeres que você ama? Não consigo ouvir claramente as palavras em inglês que você está falando. ILT, break time igual 0.5 SFGT, dormir, sexo, televisão, comer, nadar, assistir a filmes, fazer compras, jogos de vídeo e muitas outras atividades. É um prazer fazer o cabelo? Uau! Não sabemos tudo, então estamos aprendendo quais outros prazeres existem. Jim, há outros prazeres.
Você não está mencionando de forma alguma, e eu realmente quero outros prazeres. Bebendo, por exemplo. Como você bebe? É assim? Sim. Beijar, balada, pornografia. É prazeroso assistir pornografia? Diga sim ou não. Meninas assistindo pornografia. É impressionante. Então olhe para os prazeres. Você está aí. Férias. Férias é prazer. Férias. E os meninos? Meninas? E os meninos? Eles são prazerosos? Namorados, eles não vão falar. Irmãos e as meninas? Não. Veja, eu quero que minhas filhas sejam abertas. Ela ficou quieta. Então ouça. Deus não está tirando o prazer de você, mas você não pode amar o prazer mais do que não. Alguns prazeres não ajudam, não é? Conte para alguém sentado ao lado de vocês três. Não quero dizer isso no microfone. Diga 3 prazeres que não são úteis. Diga a eles 3 prazeres que não vão lhe ajudar. Ok, lindo. Agora você está comigo? Agora, como amar a Deus? Tudo bem, João, capítulo 14, versículo 21. Como amar a Deus? Agora, por favor, ouça com atenção. Uma das coisas mais tristes e difíceis é... Não sei se é como um caso típico, mas quando as pessoas se relacionam com bastante frequência ou estão juntas por um longo período de tempo, esta pessoa dirá com toda certeza: isso é exatamente o que sinto, um profundo e verdadeiro amor. E este não acredita. Você vê e diz: por que você deveria dizer que isso é amor? É como comida. A comida é tão diferente. Sim, o que eu como pode ser muito diferente do que você come. Algumas pessoas comem acalan todo dia. É feito em casa todos os dias. Quantos conhecem casas que fazem todo santo dia? Levante a mão, levante a mão. Olhe todas essas mãos. Algumas pessoas comem quenque todo dia. Você conhece alguma casa assim? Levante a mão. Alguns comem full todo dia. Levantem a mão se vocês conhecem quem come fufu todo dia. Desse lado aqui parece que não tem ninguém. Eles não conhecem nada desse lado. Vocês não sabem de nada no mundo. Algumas pessoas comem banu todo dia. Fica perto de... E alguns comem arroz com alguma coisa todo dia. Levante a mão. E alguns comem pão todo dia. Então... o que você ama é diferente do que eu amo. O que você ama é diferente do que eu amo. E eu não posso pedir desculpas pelo que eu amo. Não é pecado ter amor por algo. Digamos, por isso aqui. Quando você faz isso, eu amo e fico feliz. Esse é o começo de conflito relacionamentos. Eu gosto quando você senta do meu lado. Estou ocupado organizando. Gosto quando fica quieto, sem celular. A gente fica no celular como se fosse uma doença. Sim, eu adoro quando você faz isso. Mas as pessoas têm o que gostam e isso não é errado.
Todo relacionamento acaba sendo afetado por isso. Sim, espera para ver. Você casa com alguém, a pessoa pergunta: por que você come quinque fermentado? Milho fermentado. Fermentado. E eles colocam: o que é isso? Você não se atreva a falar assim do que eu gosto. Você não pode menosprezar o que eu amo. Você começando a trazer problemas casamento. É disso que eu gosto. É isso que me faz feliz. Não me despreze pelo que como. Por isso, evito comer na frente dos outros. Vai que você olha pro que eu como e me despreza. Um dia eu estava sentado na frente de uma pessoa. Ei, estou vendo que você gosta. Olha só para você. Só porque eu baixei a guarda por 1 minuto e fiquei comendo por 5 minutos na sua frente. Agora você vem me dizer do que eu gosto. Quando se trata de Deus, é por isso que meninos e meninas têm tantos. Então eu gosto disso. Eu não gosto disso. Eu gosto disso. É disso que eu digo que gosta. Isso é o que importa. Isso foi importante. Ok, minha esposa gosta de certas coisas. Ela deveria fazê-los 100%. Eu não entendo isso. Tem que ser feito. Sim, você não precisa entender o que alguém como alguém deve fazer agora quando se trata de Deus. Você não pode entender. Deus diz que se você o ama, tudo isso está aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ele é o gosto que me ama. Isso é tudo. É isso. Se você tem o mandamento de Deus e obedece a Deus, isso é amor. Deus não faz sexo. Você não pode fazer sexo com Deus. O que você pode comprar para Deus, hein? O que você pode fazer por Deus? Você constrói uma casa para Ele. Como Deus pode morar na casa que você vai construir? Mas é divertido para Deus. Foi divertido para Deus que Salomão, Davi, construíram uma casa para ele. Ele disse que o mundo, a terra, é o estrado dos meus pés. Quando você descobre sobre as galáxias, tantas galáxias, de aqui até a estrela mais próxima são 4 anos-luz. Aliás, daqui até o Sol são 8 minutos-luz, 10 minutos, 8 a 10 minutos até o Sol. Minuto-luz aqui significa o tempo que a luz leva para vir de lá até aqui. Então, se são 4 anos-luz, isso significa que você está vendo como ela era há 4 anos atrás. Algumas das estrelas que vemos no céu, como uma bem brilhante, tipo Sírius ou Régulo. Algumas dessas estrelas que vemos em Órion estão a cerca de 500 a 650 anos-luz de distância. Essas são estrelas próximas. Isso significa que quando você vê a estrela, ok, você está aí. Você está vendo como ela era há 650 anos atrás. Isso foi no ano 2000. Não, 13 e poucos ou 12 e poucos. Então, toda vez que você vê a estrelinha cintilante, isso aconteceu há 650 anos. Agora você está vendo isso. Sim, a propósito, estas são quase estrelas. Agora, há estrelas que estão a milhões de anos-luz. Na verdade, o que eu estava observando recentemente estava a bilhões de anos-luz. As galáxias, elas estão tão incrivelmente distantes e há outras galáxias, e a Terra é apenas uma dentro da nossa própria estrela. Eles procuram estrelas com planetas, porque nossa estrela é o Sol. 8, 9 planetas ao redor do Sol. Mercúrio, Vênus. Vênus e a Terra são parecidos.
Todos nós temos nuvens. Mercúrio não tem nuvem, é só rocha nua. Você vê direto, é rocha. Já Vênus tem nuvens, mas você não gostaria de viver lá. Por que você não gostaria de viver em Vênus? Porque a temperatura é de 450 graus. Sim. E só tem dióxido de carbono. E a pressão? Há muita pressão em Vênus. É quando eles enviam a nave espacial. Ela simplesmente se dissolve. Sim. Então é um ambiente terrível. Todas as naves espaciais, assim que entram, desaparecem. E a pressão é como se estivéssemos afundando 1 quilômetro na água. Essa é a pressão. Se você estiver nadando, você desce. Você sente nos seus ouvidos. Apenas 10 ou 6 pés. Isso é uma milha abaixo. Isso é uma pressão sobre Vênus. Então você não gostaria de morar lá. Diga a alguém que a Terra é legal. Queremos ficar aqui. Sim. Vênus é nosso vizinho mais próximo. Estamos falando de estrelas que estão a milhões de quilômetros de distância. E Deus está onde? Não o encontraram em lugar nenhum. E Deus diz que a terra é o estrado dos seus pés, os céus são o seu trono. Deus é muito grandioso. A gente nem sabe onde ele está. Ele é grandioso. Ele fez o Sol, a Lua, as estrelas, sim, os planetas. Descobrimos que eles já estão até entediados com esses planetas agora. Por que os planetas são tão? Eles não eram nada. As estrelas são muito mais selvagens, maiores e mais numerosas do que os planetas. Planetas. Não é nada. E eles foram a cada um deles e descobriram o ambiente, a temperatura e tudo mais. Em cada planeta eles sabem que todos nós giramos no sentido anti-horário, exceto Vênus, que gira para o outro lado. E eles têm um tempo. Eles, 10. Conforme vão, eles giram. Sim, você tem a volta. Um dia em Vênus excede um ano. Sim, um dia é mais longo que um ano. Tipo, quando o Sol chega e quando o Sol se põe, Vênus já deu a volta ao redor do Sol. São 225 dias para quem dias. Dias para apenas um único dia, aproximadamente para um ano no planeta Vênus. 225 dias e 2,43 dias para um dia. Você entende? Sim. Ciência. O que são os estudantes de ciências? Me encontre depois da igreja. Podemos discutir isso. As pessoas das artes não conseguem entender isso. Eles estão perdidos. Deus é muito grande. Não há nada que você possa fazer por ele. Você sabia que todos os planetas estão girando exatamente? Eles têm algum timing. Cada um tem seu tempo. Vênus gira em 225 dias, enquanto os dias terrestres giram em um ano. Mercúrio gira em 88 dias. Exatamente 88 dias assim, ele dá a volta. Isso é um ano. Mas se você estiver em Mercúrio e o Sol nascer, leva 176 dias até o Sol se pôr. Ele já deu 2 voltas ao redor do Sol. 2 anos se passaram antes de um dia passar. É por isso que agora no seu celular você pode ter um aplicativo que mostra para você onde está. Porque o programa, cada um tem um tempo exato. Eles programam tudo para saber onde cada planeta está no tempo. Agora, como é tão exato, nunca muda o que a Terra está fazendo, o que a Lua está fazendo, o que os planetas estão fazendo. É como Deus. Alguém cronometrando todo mundo. Isso é fantástico. Não há nada que você possa dar a Deus quando se trata de dinheiro. Não podemos dar nada a Deus. Por isso, ofereço-me a Ele. Sim, eu não tenho nada para te dar. Então quero me dar a ti. Não existe quantia de dinheiro. Deus, aqui está 2.000. Não sou engraçado para você quando ouve falar desses planetas. O que são 2.000? A terra é do Senhor. Você está dando 2.000, se diz para ele. São 2.000, se diz isso? Você está dando $2.000 para ele. Você está dando para Deus. Você está dando 10 cidades para ele. Deus fica só impressionado com a gente. Então agora ele está nos informando. Pensa só que você está se casando com Deus e Deus está te contando qual comida ele gosta.
Prontas? Seja o que for que Deus disser, faça o que Ele mandar. E o que Ele está dizendo? Ele diz para me amar. Se você me ama, obedeça tudo o que eu disser. Obedeça. Isso é amar a Deus? Sim. Então você deve fazer disso a paixão da sua vida, amar a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olhe aí na tela. Agora Deus pode passar por todo esse lugar e escolher quem é o amante dele. Ele nos conhece. Então agora, se Deus está vindo pelo Espírito Santo, passando por aqui, estou escolhendo meus amados. Você será escolhido? Quatorze, 21, coloque toda a escritura aí. Agora, se esse é o maior mandamento, é o que traz mais benefícios. Olhe só, veja os benefícios. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então veja, Deus amou tanto o mundo. Esse é o geral. Deus não amou o mundo porque o mundo o amou. O mundo não ama Deus, mas ele tem um amor geral por todo o mundo. Deus também amou o mundo. Se eu digo, eu amo todos vocês, eu amo minha esposa, é diferente. Eu amar alguém que faz algo por mim é diferente. Eu amo todas. Eu amo todas as minhas igrejas. Eu amo a igreja do primeiro amor. É um pouco diferente. É verdade. Uau. Então agora o que Deus está dizendo, Ele testifica que o amor e aquele que me ama será amado por meu Pai. Quero ser objeto do amor de Deus. E o que Ele vai fazer? Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Veja agora que Deus aparecerá para você, se manifestará e fará coisas em sua vida. A partir de hoje, você verá a manifestação de Deus em sua vida. Vamos em frente. Lindo. Olhe para isso. Está acontecendo. Versículo 22. Disse-lhe Judas, não. Senhor, como é que te manifestarás a nós, mas não ao mundo? Lembra que eu disse que ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira? Essa é a geral. Essa é a geral. Como você se manifestará para nós e não para o mundo? Isso em João 14 e em João 3,16, Deus amou o mundo. Judas, que não é o Iscariotes, está perguntando por que você está escolhendo se revelar de forma especial. Versículo 23. E Jesus respondeu e disse, se alguém verdadeiramente me ama, então, veja, ele guardará fielmente as minhas palavras, e assim meu Pai o amará com grande amor. E nós que somos o Pai que fez Vênus, que gira no sentido horário, veja, o Sol está aqui, todos nós estamos indo por esse caminho. Vênus e Urano, estamos indo na outra direção. Este vai assim. Por quê? Não sei. E cada um tem às vezes 88 dias, sempre. Este tem 243 dias, 225 dias, exatamente. A Terra tem 365 dias. Júpiter tem 10 dias, 10 anos. Leva cerca de 10 anos para dar a volta. 1 ano, 10 anos. É muito fantástico. Ele, esse Pai, vai realmente vir e se manifestar na sua vida agora. Sim, é dessa pessoa que estou falando. Sim. Não estou falando sobre amar. Amar alguém que não sabe amar, af. Sim, amar alguém que não sabe retribuir um sorriso.
Eu te amo e a pessoa não sabe te amar de volta. Af. Estou falando de Deus que diz Deus, quando você me ama, eu vou te amar. E eu vou entrar na sua vida e fazer morada. Eu vou ficar com a pessoa. Então, quero dizer, essa é a grande questão. É mais do que oração. Amar a Deus é maior do que orar. Aceite. Você. Alguém que pede algo todo dia e alguém que não te pede nada, nem fala nada, só fica ali do seu lado. Gosta de você e te olha com olhos de amor sonhador. Para quem você vai dar as coisas? Para quem está te pedindo as coisas? Em algum momento você vai olhar para isso. Isso tem uma intenção ruim. Ele quer me usar. Então, essas são escrituras muito boas. E estas são as palavras de Jesus. Se isso é tudo que temos, basta. 1421. Vamos começar de novo. 21 a 23. Lindo. Nunca se esqueça disso. Amar a Deus é obedecer. É por isso que, você sabe, quando Deus me chamou, eu disse sim quando Ele disse vá. O que Ele diz? Coisas difíceis. Estas coisas difíceis. Eu gosto de fazer isso. Sim. O que não gosto e Ele diz que deveria fazer, sempre tento fazer porque sinto que não vou obedecer. Quem pega? Então não lhe obedecerei. Sim. E você sabe, há algumas coisas que também determinei na minha vida que prefiro morrer do que ir contra o que Ele diz. Sim. Eu prefiro morrer. Sim. Quando você olha as pessoas, nunca pode saber sobre elas até conhecer o coração que elas têm por Deus. Ouvi o bispo, ele disse que você não pode conhecê-lo até conhecer o coração por Deus. Você olha, essa é a estratégia que ele tem. Esses são os passos. Até você conhecer o coração da pessoa, a parte que ela tem para Deus. Você não conhece o segredo. Então, amar a Deus é um espírito de amor. E quando algo é um espírito, não tem lógica. Sai da lógica e se torna sem razão. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos. Ok, lindo. E os guarda. Esse é o que me ama. Sim. Você ouviu, eu trabalho com pessoas que me amam. Se quiser, pode procurar. Provavelmente a única característica. Eu não sei o que você sabe. Mas eu me peguei trabalhando com pessoas que me amam. Isso se tornou a coisa mais importante. Então você faz isso, você faz aquilo, mas a pessoa tem que ser perfeita. A Bíblia diz que a justiça é como o trapo de imundícia. Quando você é um trapo imundo em sua perfeição. Você está absolutamente certo. Quanto? Não. Você não é por um ser imundo. Imundos hacks. Veja o que diz. Isaías 64. Toda nossa justiça é um suplício de imundícia. Quando você é muito bom, você é um cara imundo. Não se trata de perfeição. É sobre amor. Olhar. Pessoas imperfeitas também podem amar a Deus. Bom anúncio. Boas notícias para todos nós. Quantos às vezes sentem que você é mau? Às vezes. As costas. Não sei. Que grupo é esse? Aqueles deste lado. Aqui, deste lado. Anjos superiores. Devo pregar mais sobre esse lado. Diga a área. Não sei para onde ir. Quero pregar criaturas vivas. Meus meninos estão aqui.
Onde estão meninos? Ok. Olhe para isso. Lindo. Aquele que tem os meus mandamentos é esse. Ele me ama. Sim, até eu, minha pequena vida, eu escolheria pessoas que gostam de mim. Ok, talvez a palavra amor seja confusa. Você usa a palavra gostar para ajudar você a enxergar o casamento. Você se casou com alguém que é educado. Quem é esse? Quem é esse? Quem está sempre lá somos nós. Quem você ama? Quem você ama? Casar, sua maior decisão é baseada no amor. Então eu analisei você. Então você é isso, você é isso, você é isso. Você é a soma das medidas entre status educacional, seja lá o que for. E você nunca viu a pessoa antes. E você não sabe se a pessoa gosta de você. Você não toma grandes decisões. Tipo, por que você acha que Deus tomaria grandes decisões com base na sua educação, no seu histórico e por aí vai? Ele está tomando grandes decisões com base no seu amor por Ele. Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei. Ah, eu gosto dessa parte. Eu o amarei. Eu o amarei. Ela. Conheceram um garoto que disse, eu vou te amar. Oi, gata. E você ficou toda derretida. Você ficou fraca. Todos os seus anjos foram convidados a sair da sala. Anjos, saiam. Preciso de privacidade. Dê-me 1 minuto. Por causa de um garoto. Versículo 22. Judas, manifesta a nós o mundo. Por que você disse que ama o mundo inteiro? Versículo 23. Lindo. E Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. E é a mesma coisa. Qualquer um que ama vai fazer o que eu digo. Sim, e meu Pai se unirá a ele. Então o Pai está observando para ver a quem o Filho ama. Quando meu filho escolhe um amado e diz, eu amo este, então eu também passo a amar a pessoa que ele escolheu amar. Sim, ele guardará com grande atenção e dedicação as minhas palavras e os meus ensinamentos. E meu Pai, com todo o seu imenso amor e carinho, o amará profundamente e incondicionalmente. E então nós dois estamos unindo forças para entrar na sua vida. Me diga, qual problema pode resistir quando Jesus e o Pai uniram forças e entraram? É financeiro? É conjugal? É emocional? É acadêmico? É de saúde? Receba a sua solução agora, em nome de Jesus. Agora. O espírito do amor é o espírito que faz você obedecer. Receba em nome de Jesus. Número 2. O espírito do amor é o espírito de receber as coisas inimagináveis. 1 Coríntios 2:9. 2:9 é 2. Legal, você está prestes a receber. Veja. Estou te ensinando o que vai te permitir receber o que você nunca imaginou. Como está escrito, o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Não entrou no coração do homem as coisas que Deus preferiu para aqueles que fazem oferendas. Você pode guardar ofertas sem amar a Deus. Você pode ir à igreja sem amar a Deus. Ainda tem uma música. Você deve amar o Senhor. Não é assim. E você lembra que tem uma música. Tire minha vida. Não quero servir sem amar você. Cante essa parte. Sim. Quantos? Entendendo melhor a música. Sim. Lindo. Para amar.
é mais do que oração. Estou te dizendo, uma pessoa que ama a Deus é como mágica. Não precisa perguntar. Você só faz assim com o ombro. Você nem precisa mexer o ombro. Já aconteceu. Amar a Deus é maior que orar por 10 horas. Se você ama a Deus, você é maior que alguém que diz estar orando por 10 horas. Às vezes vejo pessoas orando. Às vezes as pessoas contratam outras para orar. Pessoas não são. Elas nem conhecem a Deus. Veja, é por isso que a Bíblia diz que a oração é eficaz do justo. Um amante de Deus. Se você quiser chegar até mim, pode chegar através de alguém que me ama e a quem eu amo. Além do amor, você chega até mim por essa pessoa. Verdade. Se quiser chegar até mim por alguém que me ama, quem eu amo? Verdadeiro. A pessoa diz algo e então acontece. Olhe para trás, eu não vi. E eu vou lhe dar uma profecia. Escute, Kayamala. Diga se eu recebo quando você ouve línguas, porque é algo que você nunca viu antes. E Kaimo Kabalamo Mama. Você não viu, mas verá, diz o Senhor. Você não ouviu, mas vai ouvir. Suas mãos não tocaram, mas você vai tocar. Isso não passou pela sua cabeça, mas vai acontecer na sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Agora diga que eu ainda não terminei de pregar. Por favor, eu já vou terminar. Eu não terminei. Estou dizendo que amar a Deus é mais radical do que jejuar por 40 dias. Quantos já jejuaram antes de perceber que não amavam a Deus, mas você estava jejuando? Você até ficou irritado com a igreja. Primeiro de tudo, eu amo estar com Deus. Esteja eu jejuando ou não, estar na presença dele e amá-lo, esteja eu jejuando ou não. Na verdade, não faz diferença quando estou amando meu Deus. Eu não vi. Deixe seu caderno pronto. Na sua vida, você vai ver coisas que nunca viu antes e que você nunca ouviu antes. E não aconteceu porque você não sabe sobre isso. Sim. Quem já ouviu falar de um livro que te abandona? Ou de um chamado, um de vocês é um demônio? Eu já vi isso antes. Ou conheça seus inimigos invisíveis. Nunca ouvi falar de tal livro antes. Ou leia sua Bíblia. Reze todos os dias. Lá todos os olhos não viram. Ouvidos que não ouvi. Cumpra seu ministério. Sim, não. Eu nunca vi isso antes. Segredos da vitória. Lindo. Você vê coisas que nunca imaginou. Você vê carros que nunca pensou que veria. Sim, um amante de Deus tem qualquer carro que você vê. No lugar de Deus, eu posso ter qualquer carro que eu quiser. Se você me vir dirigindo um velho jalope, nunca pense que é porque não tenho condições financeiras ou onde eu trabalho não posso pagar. Você deve ir falando sério. Uau, isso é trovão? O sol está nos deixando excitados. Mas olhe para isso. Eu não vi sua vida, seu futuro. Estou falando da sua vida. Os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que são educados. Para aqueles que oram, amando a Deus. Então, se o mandamento de Deus é orar, então ore. Olha, torne-se um amante de Deus. Pare de ficar lutando por minha causa. A maioria deles, me desculpe dizer, coisas fantásticas que eu vi. Eu não orei por isso. Deus sabe o que é bom.
Deus, eu te digo, Deus sabe o que é bom. Você verá o que é bom. Irmãos que estão sozinhos, recebam uma alegria na sua vida. Irmãs que estão testando, esperando e rezando, que Deus lhe dê o que você nunca viu até hoje. Sente-se, eu não terminei. Romanos 8:28. Esta é a escritura do super-homem. O espírito de amar a Deus é o espírito de ser um super-homem. É como se sua vida estivesse sempre se transformando em um milagre. Sim, Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas, e nós sabemos disso, a música de tudo cooperar. Deixa eu ouvir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que são chamados. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você precisa amar o Senhor. Dê a Ele todo o seu coração. Você deve amar o Senhor, porque é o maior mandamento, Filho de Deus. Você deve amar o Senhor. Dê a Ele o seu coração. Você deve sempre amar verdadeiramente o Senhor, meu filho, com todo o seu coração. Nós sabemos. Olhe para as belas escrituras. Quantos sabem? Às vezes você se pergunta como isso pode funcionar para o meu bem? Quantos já disseram, olha, por favor, não me engane com versículos da Bíblia. Como isso vai funcionar para o meu bem? Qual fórmula vai fazer isso funcionar para o meu bem? Vamos falar sério agora. Eu quero você, mas não funciona para o bem de todo mundo. Funciona para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu te abençoo e te concedo o espírito de amar a Deus. Eu te abençoo com um coração para amar a Deus. Dentro desse coração está tudo o que você vai precisar ou desejar. Todas as coisas vão cooperar juntas. Vai dar certo. Assista e veja suas lágrimas. Eu queria que você pudesse recolher algumas delas para colocar em um copo. E para que esse copo de lágrimas tenha, de alguma forma, cooperado para o meu bem na minha vida. Receba essa profecia. Existe um copo de lágrimas. Você já chorou e chorou antes. Você já chorou de decepção. Mas o copo de lágrimas vai se transformar em um dos sucos mais doces de toda a sua vida. Desde o início da sua vida até hoje, em nome de Jesus, que você tenha o status de super-homem. O que quer que o inimigo lance contra você, que Deus sobrenaturalmente mude a situação e lhe dê vantagem em todas as crises e dificuldades. Em nome de Jesus, sente-se. Salmo 90, 14. Essa é minha última escritura. Não estou ouvindo seu oi. Disse que essa é minha última escritura. Olha isso. O amor de Deus é o Espírito. O Espírito de amor é o Espírito da vantagem em toda crise. Olha só, a vantagem
Veja, Romanos 8:28 mostra que o espírito de amor é o espírito do super-homem. É tipo Batman, Superman, Homem-Aranha, Rambo, James Bond. É como se você sempre saísse por cima. É como o final do filme. Você está sempre vivo. Você sempre vai sair por cima no final da história. Em nome de Jesus. Sabe, às vezes assisto um filme com minha esposa e digo, ele é o Homem Azul, não pode morrer. Só relaxa, ele pode morrer. Eu profetizo, você não pode morrer, em nome de Jesus. Isso não pode acontecer. Você não vai cair. 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 Em nome de Jesus. Para os amantes de Deus. Não. O espírito de amor que você está recebendo neste serviço está por trás de cada carro. Sente-se, estamos terminando, mas não acabou. Sim. Por quê? Porque Ele colocou seu amor em mim. Não é porque Ele está dando as razões, porque Ele colocou seu amor em mim. Portanto, você sabe, é ver isso. Por quê? E por isso não sei o que mais você quer ouvir. Porque eu o livrarei. Lindo. Então, ele vai resgatar você. Receba e resgate em nome de Jesus. Resgate. Eu ordeno aos anjos que resgatem você agora dessa situação. Então ele diz, eu o colocarei num lugar alto. Espere sua promoção muito em breve. Qual é o motivo? Por causa de suas orações, por causa de seu jejum, por causa de seu estudo da Bíblia, por causa de sua santidade. Porque ele conseguiu parar de assistir pornografia. Porque ele definiu. Coloque seu amor em mim. Portanto, eu o livrarei. Deus está libertando você. E eu o colocarei num lugar alto. Você ficará chapado. Profetizo. Vejo vocês, crianças. Quando cheguei à primeira igreja do amor, muitos de vocês tinham terminado a escola. Mas todos vocês, estudantes, crianças, jovens, Deus vai colocar vocês em lugares altos. Gravem minhas palavras. Gravem minhas palavras. Se você está ouvindo minha voz, digo, Deus vai te colocar em um lugar alto. Deus colocar vida no alto. Você não é uma decepção, entende? Você não será uma decepção para si mesmo. Sim, muito em breve você estará dizendo, sabe, as pessoas me invejam. Deus resolveu as coisas para o meu bom Pai. Obrigado. Veja o versículo 15. É lindo. Este é o avião subindo ao céu. Ele me invocará e eu lhe responderei. Isso não está na sua música. Cante essa parte. Ele me invocará, eu responderei. Porque ele colocou seu amor em mim. Portanto, eu o livrarei. Vou colocá-lo no alto, porque ele não sabe meu nome. Ele me invocará. Vou irritá-lo. Estarei com ele em apuros. Eu o entregarei. Eu o honrarei. Você deve amar o Senhor. Dê a Ele todo o seu coração. Você deve amar o Senhor, porque este é o maior mandamento.
filho de Deus, você deve amar o Senhor. Dê a Ele o seu coração. Você deve amar o Senhor. Meu filho. Todos de pé. Versículo 16. Todos de pé, por favor. Com longa vida o satisfarei. Espere chegar aos 80 anos, não ser uma pessoa pobre. Que você não implore para seu filho não usar papel higiênico. Ligue para seu filho ou filha pedindo: traga sabão quando vier. O papel higiênico acabou em casa, de jeito nenhum. Com longa vida você será satisfeito, não destruído, mas com longa vida você será satisfeito. E Ele vai te mostrar a salvação dele. Levante suas mãos, Pai. Que o Espírito de amor, o Espírito de amar a Deus, esteja sobre esta congregação e sobre todos que estão assistindo ou ouvindo. Receba o Espírito de amor, o Espírito de poder, o Espírito de mente sã. Mas receba uma impartição de amor, de amar a Deus. Que esse Espírito esteja sobre você. Que o seu coração ame a Deus a partir de hoje. Que o seu coração busque a Deus. Que você goste do Pai. Que você tenha amor por aquele que você não pode ver. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Ame a Deus. Converse com Deus. Obedeça a Deus. Sirva a Deus. Perto de Deus. Amigo de Deus. Chamado amigo de Deus. Que Deus também te ame de volta. Que Deus se manifeste a você. Que todas as coisas cooperem para o seu bem. Que você veja o que olhos não viram. Que você ouça o que ouvidos não ouviram. Que você tenha o que ainda não entrou no coração do homem. Que você seja liberto no tempo da angústia. Que Deus te coloque em lugar alto. Que Ele responda às suas orações. Que Ele te ajude na sua vida enquanto você o ama. Pai, eu te agradeço por cada mão que está levantada. Eu sei, Pai, que este é o começo de um novo dia em nossas vidas. Hoje marca o início das manifestações extraordinárias de Deus, surpresas incríveis de Deus em nossas vidas. Obrigado, obrigado. Já aconteceu e está acontecendo. Obrigado pelas surpresas. Boas notícias e surpresas para todos. Coloque a mão no seu coração assim. Receba a capacidade de amar a Deus, a graça de amar a Deus, de gostar de Deus, de escolher Deus e de ser amigo de Deus. Que você não goste de nenhum homem, nenhuma mulher ou qualquer coisa nesta terra mais do que ama a Deus. Que você tenha essa bênção sobre a sua vida todos os dias da sua vida. Receba o Espírito de amor no poderoso nome de Jesus Cristo. Com todas as cabeças baixas agora e todos os olhos fechados. Se você está aqui e não conhece Jesus como seu Salvador e quer dizer: pastor, por favor, ore comigo, eu quero entregar minha vida a Deus. Então levante sua mão direita e eu vou orar com você. Especialmente se você quer entregar seu coração e sua vida a Jesus Cristo. Se você veio hoje e não conhece Jesus como Salvador, levante a mão para orarmos. Deus te abençoe, seja a sua primeira vez ou não. Quer entregar sua vida a Deus e nascer de novo? Levante a mão e venha à frente comigo.